Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Professor Carlos Eduardo, há alguns dias o presidente Jair Bolsonaro utilizou uma notícia falsa para atacar uma jornalista do Estadão. Como o senhor vê essa situação? Eu vejo como uma das mais perigosas ações de intimidação contra a imprensa de que eu tenho lembrança desde o fim do regime militar. Acho que é uma forma absolutamente desrespeitosa, ilegal, de tentar travar a liberdade de imprensa no país. O presidente se utilizou, sem checar, de uma falsidade que foi publicada num blog inexpressivo, numa revista europeia também não muito conhecida, para tentar mostrar que o Estado de São Paulo e a jornalista estão trabalhando para derrubar o seu governo, o que não é verdade também. Parece-me que, claramente, o presidente com isso coloca em risco a segurança da jornalista, porque muitos dos seus seguidores são conhecidos por terem atitudes agressivas contra seus adversários e, com isso, coloca em risco não apenas a integridade pessoal, física e psicológica da jornalista, como a própria liberdade de imprensa no país. Essa conduta do presidente Bolsonaro é muito parecida com algumas atitudes que o presidente Trump teve nos Estados Unidos, mas um fato desses é muito mais complicado aqui, não é, professor? Sim. O presidente Bolsonaro sempre faz questão de realçar como ele procura basear as suas políticas e o seu comportamento no exemplo do presidente Trump. Mas, como você diz, aqui no Brasil as coisas são ainda mais complicadas, porque as instituições brasileiras não são tão sólidas, tão firmes como são as americanas. Portanto, o risco para a imprensa e para os jornalistas que tentam fazer jornalismo independente e, com isso, ajudar a democracia, são muito maiores do que nos Estados Unidos. Os grandes veículos de imprensa aqui no Brasil se uniram em apoio à jornalista, demonstrando união neste momento. Isso é um ponto positivo nessa história? Não é só positivo, é absolutamente fundamental e indispensável. Acho que toda a instituição da imprensa, todos os jornalistas brasileiros deveriam se unir e responder de uma forma única contra esse tipo de comportamento que é inaceitável. Acho que, inclusive, devem ser tomadas algumas medidas para preservar a integridade de jornalistas que, por um acaso, sejam alvo desse tipo de intimidação. O problema é que um ataque do presidente Bolsonaro pode incitar uma série de ataques de seus seguidores, que muitas vezes saem do plano virtual para o real. Exatamente, como ocorre também nos Estados Unidos. Tem havido cada vez mais situações em que jornalistas nos Estados Unidos são empurrados, agredidos verbalmente, impedidos de trabalhar por fãs do presidente Trump. Aqui no Brasil também, pessoas que se alinham com o pensamento conservador do presidente Bolsonaro podem perfeitamente agir de forma similar, o que, mais uma vez, repito e realço, coloca em risco a integridade física e a integridade psicológica dos profissionais de imprensa. O jornalista e professor Carlos Eduardo Lins da Silva, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Márcia Blasques. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva.